Algumas pessoas acreditam que o mundo é injusto porque o que elas recebem quando nascem é o que determina seu futuro. Porém, existia um rapaz chamado Kurogane Ikki, que mesmo sendo amaldiçoado com uma vida sem talento, ainda assim, ele se esforçava muito todo santo dia para melhorar cada vez mais. Logo no começo do vídeo, quero pedir que você deixe o like e se inscreva no canal. Aqui eu estou sempre trazendo o recap dos novos animes da temporada, também de alguns animes antigos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui é o lugar certo para você. Após voltar de um treino muito cansado e que voltava para o seu quarto para tomar um banho, mas quando chega lá ele era surpreendido por uma garota que estava trocando de roupa no seu quarto. Porém, antes dela dizer alguma coisa, e que mandava ela esperar e dizia que não ia fingir que não tinha visto nada. Então, para eles ficarem quites, ele iria tirar a roupa dele também, o que com certeza era uma péssima ideia. A garota gritava e eles paravam na diretoria. Na diretoria, Iggy pedia desculpas e, como forma de expressar o seu arrependimento, ele dizia que Stella poderia fazer o que quisesse com ele. Ela dizia que pelo Ikki ter sido sincero, ela seria generosa, então ela pedia para ele cometer harakiri. Para quem não sabe, harakiri é basicamente jogar no Vasco de forma voluntária, se é que você me entende. Mas obviamente Ikki recusava. Afinal de contas, era uma pena muito desproporcional ao crime. Afinal de contas, ele só tinha visto ela de calcinha, não era algo tão grave assim. Mas Stella ficava furiosa. Ela dizia que ele havia violado o quarto dela e visto ela daquela forma vergonhosa, encarando como se estivesse lambendo ela. Então Ikki dizia que não conseguia ver o rosto porque ela era muito bonita e ela ficava extremamente envergonhada, e que também dizia que aquele na verdade era o quarto dele. Então a diretora aparecia e dizia que tinha esquecido de dizer uma coisa: a partir daquele dia os dois seriam colegas de quarto. Então Ikki dizia que para viver no quarto era necessário que os alunos tivessem o mesmo nível. Ele não entendia como ele e Stella haviam parado no mesmo quarto. Afinal de contas, ela era rank A e ele havia sido reprovado. Era um rank F. Ele era literalmente o aluno mais fraco da escola. Alguns alunos haviam apelidado de o pior. A diretora dizia que não existia ninguém acima de Stella e ninguém abaixo de Ikki. Então, por esse motivo, ele havia ficado no mesmo quarto que ela. Eles ficavam discutindo até que a diretora dizia que verdadeiros guerreiros resolviam suas diferenças na espada. Então decidiam fazer um duelo. Stella, por ser de um ranking extremamente superior ao de Ikki, ficava confiante e dizia que o perdedor teria que obedecer todas as ordens do vencedor, não importa o quão vergonhoso aquilo fosse. E Ikki, sem ter escolha, acabava aceitando. No campo de simulação, a diretora ficava surpresa com Ikki ter aceitado o duelo. Então Ikki dizia que de qualquer forma teria que vencer ela no futuro, então não fazia muita diferença ser agora ou depois. Então ela chegava lá e dizia que tinha escutado os boatos sobre Ikki, e afirmava que seria melhor ele desistir e se tornar um cavaleiro mágico. Mas o Ikki dizia que com toda certeza ele não desistiria daquele combate. Então ela perguntava se ele era daqueles que acreditavam que o esforço poderia vencer o talento. E o Ikki dizia que sim. Então a batalha começava e ambos invocavam suas espadas mágicas. Então Stella atacava com tudo. Os golpes eram extremamente fortes e pesados. A única coisa que o Ikki conseguia fazer para defender, então Ikki dizia que havia entendido a técnica dela. Ela realmente havia treinado muito para dominá-la. Ela não era só talento. Então Stella dizia que ele estava certo, mas a técnica dela não era tão fácil de se entender. Então Ikki dizia que não, afinal de contas ele já havia entendido a técnica dela e começava a atacá-la usando a técnica dela. Ela dizia que como ninguém nunca havia ensinado nada para ele, ele tinha ficado bom em aprender sozinho. Ela tentava fazer um movimento falso, mas era inútil. Ikki defendia e acertava ela, mas era inútil. O poder mágico dela era tão grande que o Intetsu de Ikki nem sequer poderia ferir ela. Ikki dizia que mesmo sabendo disso, ainda assim, ela havia escolhido um combate de espada. Ela dizia que escolheu aquilo para que as pessoas parassem de ver ela como somente talento. Afinal de contas, ela também havia se esforçado muito, mas ela admitia que só ia conseguir vencer o Ikki por causa de seu poder mágico. Então ele usava um ataque mágico nele, mas ele dizia que havia pensado numa maneira do mais fraco conseguir vencer o mais forte, e tinha chegado naquela técnica, e que conseguia desviar dos ataques de Stella, e ela ficava surpresa. Ele havia ficado mais forte e mais rápido, e seu poder mágico estava aumentando. Então Ikki dizia que ele não estava ficando mais forte,
apenas estava liberando todo o seu potencial físico e mágico para conseguir lutar com tudo durante 1 minuto. Então finalmente Ikki conseguia atacá-la, e no final os dois caíam no chão. O vencedor da luta era Kurogane Ikki. Depois da luta, a diretora ia até Stella no hospital e Stella perguntava o que significava aquilo, como um lutador como Ikki estava no Rank F. Então a diretora dizia que a escola avaliava apenas a habilidade como Blazer. Técnica de espada e movimento físico não contavam na avaliação, ou seja, simplesmente não existia um sistema capaz de avaliar Kurogane Ikki. Então esse foi o primeiro episódio de Haku Daikishi. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.